Se você vem acompanhando os nossos vídeos ou já tem algum conhecimento do mercado cripto, já sabe que a blockchain é a tecnologia da desintermediação dos processos. Existem diversas aplicações que se beneficiam da remoção de um intermediário centralizado, pois com a existência desse intermediário, vai também existir o risco dele estar abusando dessa posição, seja tirando algum proveito financeiro ou de controle desse processo. As blockchains eliminam a necessidade desse mediador através das características de transparência e imutabilidade dos registros das transações entre dois pontos. Com isso, não é necessária a confiança em um terceiro. Tudo que acontece em uma blockchain é verificável e não pode ser fraudado. Porém, algumas aplicações são dificultadas justamente por essas características. Por exemplo, não é possível a geração de números aleatórios dentro da blockchain de uma forma confiável. E esses números são muito importantes em sorteios, como em loterias ou distribuição de características na geração de uma coleção de NFTs. Dessa forma, é necessário trazer esse dado de fora da blockchain. Porém, aqui temos um grande problema. Como confiar nesses dados? De que adianta todo um processo descentralizado com registro transparente e imutável se a fraude pode acontecer nos dados que vêm de fora? Os oráculos descentralizados são projetos que trazem uma solução para esse problema, trazendo dados de fora da blockchain de maneira mais confiável. Os oráculos descentralizados são projetos que trazem uma solução para esse problema, trazendo os dados de fora da blockchain de maneira mais confiável. Os protocolos de oráculos descentralizados desenvolvem uma rede de fornecimento de dados coletados fora da blockchain, para serem utilizados em contratos inteligentes em diferentes projetos do mundo cripto. Esses dados são descentralizados porque são provenientes de diferentes fontes e transparentes na sua coleta. Esses oráculos são empresas ou projetos que desenvolvem alguma solução para entregar um determinado dado, como o preço de um determinado ativo, os números aleatórios que já citamos, ou até mesmo qualquer informação relevante para algum processo, alguma informação sobre o clima, por exemplo. Eles são operadores independentes do projeto que está fornecendo as informações para os contratos. Precisam passar por uma seleção para saber da sua honestidade, e estão distribuídos pelo mundo garantindo uma proteção contra regulamentações e fenômenos naturais. Esses oráculos, eles são premiados quando fazem o seu trabalho de maneira correta, ou seja, quando eles entregam um dado considerado correto pelo protocolo, e caso entregue algum dado fraudulento ou errado, são punidos por isso. A Chainlink é o principal projeto de oráculos descentralizado, tanto em capitalização quanto em dominância de mercado, dado o número de projetos que a utilizam. Para se tornar um oráculo da Chainlink, é muito similar ao se tornar um validador em uma rede Proof of Stake. É necessário deixar em stake, ou seja, apostar uma quantidade de tokens, garantindo que estará atuando de maneira correta. A eficiência de um oráculo em relação ao tempo de entrega de um dado e a confiabilidade dele é o que faz esse oráculo ser utilizado mais do que os demais. Caso o dado não esteja correto, o oráculo pode perder os seus tokens em stake. De forma geral, os oráculos podem ser entendidos como provedores de dados e ferramentas que conferem confiança e autenticidade a um processo automatizado na blockchain. Vários protocolos DeFi precisam de dados de preço de ativos de fora da blockchain. Por exemplo, os protocolos que negociam os ativos sintéticos baseados em um índice ou valor de outro ativo são um exemplo claro disso. Qualquer protocolo que negocia algum ativo sintético baseado no valor do outro, ou até mesmo no de um criptoativo, traz esse dado utilizando um oráculo. Os nós desses oráculos recebem as informações de diferentes sites agregadores. Por exemplo, para os preços de criptoativos, os nodes da Chainlink recebem os preços de um ativo da CoinGecko ou do CoinMarketCap, entre outros sites que coletam os preços desses ativos em diferentes corretoras centralizadas e descentralizadas, e fornece um relatório inviolável para o smart contract. Após receber essa informação de diferentes lugares, o protocolo gera um dado agregando as informações trazidas de fora com maior credibilidade e fornece um relatório inviolável para um smart contract. Com esse relatório, o dado pode ser facilmente auditado. No site da Chainlink, é possível conhecer algumas informações sobre esses oráculos para diferentes ativos.
Além de ativos sintéticos, essas aplicações podem ser usadas em algumas ferramentas de empréstimos e stablecoins, para que o protocolo possa acompanhar o valor dos ativos deixados como colaterais e tomar decisões sobre a emissão, queima e a liquidação desses ativos. Também podem servir de diferentes formas em protocolos de derivativos, como opções e mercados de futuros, além de aplicações automatizadas de gestão de ativos. Já os números aleatórios possuem aplicações para sorteios em loterias e também estão presentes na distribuição de características em NFTs, afetando diretamente a sua raridade, além de mecanismos de jogos, como acertos críticos ou a geração de encontros e mapas aleatórios, além de muitas outras experiências. Para que sejam confiáveis, os dados do novo bloco a ser gerado são usados como entrada para gerar cada número aleatório. Cada resultado é verificado na cadeia, usando uma prova criptográfica antes que possa ser consumido pelo contrato inteligente. Com isso, os oráculos são incapazes de manipular o resultado gerado. Sem essa estrutura, poderia haver comprometimento na veracidade de dados gerados fora da blockchain, sendo informados de uma maneira fraudulenta por um oráculo mal intencionado para o smart contract. A prova criptográfica é o que resolve esse problema. A outra possibilidade seria a geração desses dados dentro da blockchain. Porém, esses dados seriam gerados por mineradores ou validadores durante a construção do bloco, sem a possibilidade de saber se são ou não fraudulentos. E eu vou contratar um oráculo para me entregar o dado de quem está assistindo esse vídeo e não deixou o like até agora. Nos ajude a levar esse conteúdo tão relevante para mais pessoas, nos ajudando a ajudar também mais pessoas. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sobre qualquer novidade por aqui. A Chainlink aproveita que seus produtos, serviços e soluções estão relacionados com a autenticidade de dados de fora da blockchain para também oferecer o serviço de provas de reserva, que apesar do nome parecer, não é um mecanismo de consenso. É uma prova criptográfica de que um protocolo ou empresa possui as reservas que diz ter, dentro ou fora da blockchain. Isso traz maior transparência para os usuários de uma aplicação ou uma empresa, atribuindo maior confiança. Essas auditorias podem ser automatizadas e publicadas on-chain, ou seja, em uma blockchain. Essa oportuna aplicação deixa o registro imutável e mais transparente do que processos de auditoria tradicionais. Recentemente, o mercado foi pego de surpresa com a falência em efeito cascata de diversas corretoras e empresas no mercado cripto. As provas de reserva são uma segurança para os investidores, que podem pressionar as empresas em que investem para publicarem ou buscar investir apenas em empresas que apresentem essa garantia de que realmente possuem o que dizem ter. Da mesma forma que os oráculos descentralizados promovem a integração do mundo off-chain com o mundo on-chain, ou em outras palavras, de fora para dentro da blockchain, também é possível utilizá-los para a integração de uma comunicação cross-chain, ou seja, entre blockchains. Muitos especialistas acreditam que o futuro do nosso mercado será multi-chain, isto é, diferentes blockchains realizando diferentes funções. Por exemplo, blockchains que vão rodar jogos e aplicações de entretenimento demandam maior escalabilidade, maior velocidade e também taxas mais baratas. Já as aplicações financeiras mais importantes focam os esforços na segurança, mesmo que isso custe um pouco mais caro. A Chainlink criou um protocolo de interoperabilidade, o Cross-Chain Interoperability Protocol, CCIP, que fornece um padrão universal e aberto para que os desenvolvedores criem serviços e aplicações seguras para trocar mensagens, transferências de tokens e outras ações em diferentes redes, eliminando a necessidade da escrita de códigos personalizados para a integração específica entre cada cadeia. Esse protocolo abre a possibilidade de criar um ecossistema com diferentes aplicações como DeFi entre redes. Por conta disso, os oráculos descentralizados podem formar a chamada camada zero de interoperabilidade entre diferentes blockchains. O atual sistema de inter-relação por pontes já se mostrou bastante ineficiente, uma vez que inúmeros ataques são registrados nesse tipo de estrutura. Em diversos momentos, trouxemos a Chainlink como um exemplo de projeto que desenvolve soluções de oráculos descentralizados, mas apesar dele ser líder de mercado e de número de aplicações, não é o único projeto nesse ramo. Existem outros projetos de oráculos descentralizados, todos com a função de trazer dados off-chain para on-chain,
mas com algumas diferenças nos protocolos e métodos. Entre os exemplos de outros oráculos, temos o Bund Protocol, a Witnet e o Decentralized Information Asset, respectivamente os tokens Bund, Wit e DIA. Os oráculos descentralizados permitem uma comunicação do mundo externo com as blockchains de maneira confiável, transparente e descentralizada, mantendo a estrutura de funcionamento dessa tecnologia. Por isso, são elementos importantíssimos nesse ecossistema. Lembrando que eu não estou fazendo nenhuma recomendação de investimentos. Este é um conteúdo educativo para que você entenda a importância dessa infraestrutura nesse mercado e nessa tecnologia. Reforce os seus estudos dos projetos e do mercado como um todo, antes de tomar qualquer decisão financeira. E se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Eu sou o Professor Nil e faço parte da Escola Cripto. Faça parte da Academia Cripto, o melhor ambiente para o seu aprendizado. Primeiro link na descrição do vídeo. Bitcoin Trade, segurança para comprar e vender Bitcoin. Niftyfy, aqui, entusiastas de NFTs se conectam com oportunidades, comunidades, curadores, compra coletiva, acessibilidade.